Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos, neste momento, fechar nossos olhos, manter o silêncio, manter a calma dentro de si. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, à espiritualidade maior, aos amigos espíritos benfeitores. Vamos agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade, que neste dia possamos encontrar conhecimento, transformação, que possamos eliminar sentimentos de tristezas, mágoas, decepções, ódio, permanecendo apenas sentimentos de amor, de alegria, de paz, de ternura. Que esse imenso amor de Jesus adentre todos os vossos corações, de todos aqui presentes, dos que não puderam estar presentes, dos amigos desencarnados, que essa luz possa abrandar toda a discórdia, todas as brigas, toda a guerra, e possa permanecer sempre o amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas nos livrais de todo mal, que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e que nós possamos desfrutar desse evangelho de hoje, né, esse banquete que Jesus nos oferece. E nós estamos no mês de março, mês da mulher, né? Sexta-feira, dia 8, é que se comemora o Dia da Mulher. O título do nosso evangelho é As Mulheres do Evangelho. Poderia ter colocado assim, as mulheres de Jesus, aquelas que batalharam, que sofreram para acompanhar Jesus, né? Se redimiram. Mas o tempo nosso é curto, então nós vamos falar só de duas. Então, a gente sabe que muitas mulheres elas ficaram conhecidas por seus feitos, suas reivindicações, por tentar modificar leis, por criar leis. Só que elas continuam aí sendo ainda vítimas de preconceitos, de discriminação. Quer dizer, há muito ainda para ser modificado para que se dê o devido valor e respeito que a mulher merece. E nós temos muitos nomes de mulheres que poderíamos até estar falando aqui, nomes conhecidos, como Maria de Nazaré, que é o nosso exemplo maior, Joana de Cusa. Gente, a história de Lívia Lentulus, ela era esposa de Públio Lentulus, que é o nosso conhecido Emmanuel, né, o mentor do Chico Xavier. A história dela é muito linda e ao mesmo tempo triste, né? Mas era uma mulher muito valorosa, de muita coragem. Agora, se der tempo a gente fala alguma coisa, se não vocês procurem no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, né, Psicografia do Chico Xavier, tá? Aí vocês vão ver a história dessa mulher, como ela se colocou assim, à disposição de Jesus, em detrimento da vida dela, né? Ela deixou a vida dela para poder seguir Jesus. Ela deu o lugar dela para uma serva, para que a serva pudesse continuar a sua vida, e ela foi ao sacrifício por Jesus. Então nós vamos falar de uma mulher que ela teve um papel muito assim importantíssimo, fundamental na disseminação do cristianismo. Alguns escritores até dizem que sem as mulheres não haveria cristianismo. Então nós vamos começar falando de Maria de Magdala, Maria Madalena. Magdala é porque ela era da cidade de Magdala, né? Ela era uma mulher riquíssima, cortesã. Ela possuía uma casa de prostituição.
E ela tinha todas as facilidades que a vida podia lhe oferecer. Mas o coração dela era muito sedento, vivia em desalento. O espírito dela, ela tinha sede de amor, mas um amor verdadeiro, né? E aí, conversando um dia com um amigo seu, Aminair, ele falou a ela que Jesus estaria ali na redondeza, fazendo curas, e que as suas palavras davam consolo, esperança a todos aqueles que o escutavam. Aí Maria, então, resolve procurá-lo. Aí, no dia seguinte, então, ela parte para Cafarnaum, onde o Messias estaria. Aí, chegando perto de Jesus, ouvindo as suas exaltações, aquela voz doce de Jesus, que diziam palavras assim que penetravam no coração de todos aqueles que ouviam. E Maria, ela é tocada por esse amor que exalava dos olhos do Mestre. Então ela pensa, quer dizer, ela nem pensa, ela já decide porque ela foi tocada nas fibras mais íntimas da sua alma, né? Então ela se envolve com aquela amorosidade de Jesus, aí ela já tem uma certeza, ela já tomou a decisão, ela voltaria para Magdala, venderia todos os seus bens, doaria alguns e ficaria com alguma quantia para o seu sustento e também para ajudar financiar as viagens de Jesus, porque muitos faziam isso. Muitas pessoas ajudavam Jesus financeiramente, né? Para que ele pudesse sair por todas as cidades divulgando o seu evangelho. Então, aí, a partir daí, Maria de Magdala, ela passa a seguir o Mestre e ajudá-lo na disseminação do seu evangelho. Ela acompanha o Calvário de Jesus, a sua crucificação, e fica ali, aos pés da cruz, junto com outras mulheres, né, inclusive a mãe de Jesus, até o seu último suspiro. Só que daí, no dia seguinte, ela queria mais uma vez ainda ver o Mestre. E ela vai até o local onde colocaram o seu corpo. Ela queria ungir as mãos, os pés de Jesus com aqueles óleos, perfumes. Mas ela não encontra Jesus. O túmulo estava vazio. Aí Maria fica triste. Mas de repente ela ouve o seu nome. Aí quando ela se vira, ela se depara com a figura do Mestre amado, sorrindo para ela. Aí ela quis abraçá-lo. Mas aí ele pede, não me toques, porque eu ainda não fui até meu pai. Mas ele diz para ela, vai Maria, vai dar a notícia aos apóstolos. Aí aqui eu vou abrir um parênteses aqui agora, para dizer para vocês, que nós podemos notar que Jesus, ele dava um imenso valor às mulheres. E veja bem que ele escolheu uma mulher para aparecer. Ele poderia ter aparecido para Pedro, Tiago, Marcos, né? Não, ele apareceu para uma mulher. E nós podemos dizer assim que se houve uma pedra fundamental no movimento feminista que busca a igualdade entre os sexos, quem lançou essa pedra foi Jesus. Porque Jesus foi como um divisor de águas. É só notarmos como é magnífica a presença das mulheres no Evangelho. Até Paulo notava isso. Quando Paulo saía para fazer as suas pregações também, ele era recebido por mulheres. As mulheres é que vinham recebê-lo. Os homens vinham depois, mas as mulheres já estavam ali e ficavam todas ao redor de Paulo, né? E por isso, então, como nós falamos acima, como foi importante a implantação, como as mulheres foram importantes na implantação do cristianismo, né? E aí, continuando, então. Aí Maria vai até os apóstolos. Chega lá, os encontra todos desanimados, cada um já querendo ir para um canto. Aí ela chega com a notícia de que Jesus estava vivo.
Aí eles ficam todos felizes, recebem aquela notícia e então recomeçam o trabalho na divulgação do Evangelho. Aí Maria queria ir com eles. Mas vocês acreditam que eles não quiseram levar Maria? Por quê? Eles ficaram com medo que ela tivesse uma recaída. Né? Porque o passado, né? Às vezes falam, o passado te condena. Não, mas Maria já tinha mudado. Mas eles ficaram com medo e não permitiram que Maria os acompanhasse. Quer dizer, com tudo que eles aprenderam com Jesus, o machismo ainda falava mais alto. Então eles não deixaram que ela os acompanhasse. Aí tem uma passagem no livro Boa Nova que Simão Pedro, ele questiona Jesus, dizendo que os legisladores sempre ordenaram a severidade, a rispidez para com as decaídas. Aí ele fala, e o Senhor, mestre, fica acolhendo essas mulheres? Aí Jesus diz para ele, Pedro, eu venho do meu Pai, e eu não devo ter outra vontade que não seja de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, determina que amemos os nossos semelhantes, como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. E Pedro então fica ali, refletindo as palavras do Mestre. E Maria, então, já que eles não a aceitaram, ela parte sozinha e passa a sua vida cuidando dos leprosos e divulgando o Evangelho do Mestre. Então, sempre ela que podia, ela se reunia com os doentes, que encontravam alívio, conforto e esperança nas palavras do Mestre que Maria transmitia. E ela lhes falava da felicidade que aguardava todos aqueles que fossem tocados pelas promessas do Mestre. E que eles tivessem bom ânimo para vencer o mundo. Aí, passado alguns anos, Maria adquire a doença da lepra e desencarna. E é recebida pelos braços do Mestre. Aí Jesus diz para ela, vem Maria, você já passou pela porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Aí um historiador, um filósofo francês, Ernest Renan, ele diz assim que sem Maria Madalena não haveria cristianismo, porque ela foi uma verdadeira discípula de Jesus, uma apóstola, né, vamos dizer. E no livro Boa Nova também, esse mesmo escritor, ele diz assim, onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Aí então, gente, depois de várias encarnações, sempre cuidando de doentes, Maria Madalena, Maria de Magdala, ela reencarna como a Madre Teresa de Calcutá. E uma outra história que nós temos é de uma mulher equivocada. Essa é uma história de uma mulher comum, que também compõe o apostolado, uma mulher como todas as outras da sua época, sonhava em se casar, ter filhos, formar uma família, cuidar de casa. Aí ela encontra um homem bem mais velho que ela, e eles se casam. E ele promete muito amor para ela, né? Uma vida boa, uma vida maravilhosa. E ela se encanta e se casam então. Mas esse homem, com o passar do tempo, ele se transforma no maior algoz dessa mulher, seu maior inimigo. E, para que ela sustente o lar, ele a obriga a se prostituir. E uma vez se prostituindo, que não era essa vida que ela desejava, ela se desgasta muito e chega a um ponto que ela já não aguenta mais.
ela envelhece precocemente e, infelizmente, né, tem uma vida de frustrações, porque não era a vida que ela havia sonhado. Então ela passa a ser uma pessoa triste, depressiva, e aí o marido, percebendo que ela já não tinha mais aqueles encantos, né, não era mais aquela mulher atraente, que lhe rendia dinheiro suficiente, ele resolve expô-la publicamente, preparando uma armadilha para que ela fosse pega em adultério. E uma vez pega em adultério, a lei mosaica manda que a adúltera seja apedrejada em praça pública e provavelmente seria apedrejada até a morte. Mas, por sorte dessa mulher, quando o marido a leva para a praça pública, quem chega? Jesus. Jesus. E os homens que lá estavam para provocar Jesus, eles perguntam: e agora? Ela é adúltera. E a lei? A lei diz que ela deve ser apedrejada. E você? O que você diz? Aí Jesus, com toda a sua sabedoria, ele percebe que se ele dissesse que perdoava a mulher, ele estaria indo contra a lei mosaica. E se ele dissesse que a condenava, ele estaria traindo a si mesmo. Né? Tudo que ele pregava era o amor, o perdão. Aí ele percebeu a intenção dos homens e responde com aquela máxima que nós conhecemos: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Já é o primeiro ensinamento que a gente está tendo aqui já, porque às vezes nós julgamos, nós condenamos as pessoas e esquecemos que nós também temos defeitos, né? Então, por isso que ele disse essa máxima: atira a primeira pedra aquele que tiver sem pecados. Aí aquela aglomeração de homens, né, de pessoas, se desfaz, porque todos concluem que não podem ser os apedrejadores daquela mulher. E eles se vão. E a mulher fica ali junto a Jesus, então ele diz a ela mais uma outra máxima conhecida nossa: filha, o amor perdoa a multidão de pecados. Você está livre. E já que ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E essa mulher, então, ela também passa, apesar desse passado difícil que ela teve, ela compõe também, a partir daí, o apostolado de Jesus. Porque ela também foi tocada pelo amor de Jesus. E ela funda um albergue. A gente fala assim, ela foi tocada pelo amor de Jesus, né? O que é isso? Aí ela fundou um albergue. Quer dizer, ela está pondo em prática aquilo que ela aprendeu. É o que Jesus passou para ela, a caridade, o amor ao próximo. E foi isso que ela passou a dedicar a vida dela. Ela fundou um albergue e recebia crianças, viajantes, órfãos, pessoas doentes, e alimentava quem a buscasse. E ela também sempre se reunia com eles para falar das bem-aventuranças que ouvira do Mestre. E ela então sempre tinha uma palavra amiga para confortar aquelas pessoas desprovidas de afeto. Então ela fica nesse albergue por toda a sua vida. Mas, em dado momento, ela recebe um transeunte moribundo, bem doente, e imediatamente ela o reconhece. Quem que era? O seu marido, o seu algoz, aquele inimigo do passado, aquele que prometera uma vida maravilhosa, cheia de amor para ela. Ela conversa com ele, só que ele não a reconhece. E, conversando com ela, ele diz que sabe que já está chegando a derradeira, né, vida dele, já está acabando a hora, né? E que ele tinha um sonho. Ele queria encontrar essa mulher, né, ele nem sabia que ele estava perto dela. Ele queria encontrar essa mulher para poder pedir perdão. E ele fala que ele fez sofrer muito essa mulher. Ele reconheceu todo o mal que havia feito a ela. Então, a mulher, né, que ele fez tanto sofrer, ela diz para ele que o perdão existe. Perdão existe.
E uma vez que ele tivesse arrependido, então que com certeza o perdão viria. Então nós notamos que ela era um tipo de mulher que ela tinha uma estrutura, um caráter, uma bondade de coração muito grande, né? Extremamente suficiente para seguir no apostolado de Jesus. Então ela entrega toda a sua vida para trabalhar na seara de Jesus. Então essas duas mulheres, elas têm em comum, né, as histórias, né, histórias semelhantes. O passado, né, que naquele tempo as mulheres eram tidas assim como seres impuros, e elas tinham que ser muito submissas ao marido. Então as duas, né, tinham a história de prostituição. No entanto, elas constituíram o apostolado de Jesus com toda fidelidade, com muita honra. Nunca desistiram do trabalho mesmo nas maiores dificuldades pela qual elas passaram. Então, qual é a mensagem que fica dessas duas mulheres, né, desse nosso evangelho? Teoricamente, elas não poderiam ser aceitas no apostolado de Jesus, né? Teoricamente. Mas aí nós percebemos que tanto uma como a outra, com o passado que tiveram, elas foram, né, mesmo, né, com o passado que tiveram, elas foram grandes colaboradoras de Jesus. E que Jesus, ele não exige de ninguém que mude o que realmente é, que não mude a sua essência, porque Jesus, ele nos aceita do jeito que nós somos. Jesus não condena, ele não repreende. E no final das contas, a conclusão que chegamos é que o evangelho do Mestre é um evangelho de inclusão. É convívio com as diferenças. É valorização do ser humano. Não essa busca desenfreada que as pessoas têm pela perfeição, pela santidade. Nós somos todos imperfeitamente iguais, sempre em busca de nos superarmos a cada dia. Às vezes nós achamos que nós somos tão perfeitas e corrigimos coisas nos outros, que às vezes são defeitos em nós. E Jesus nos ensina isso, que todos nós somos iguais, nós estamos no mesmo patamar. Aqui, por exemplo, quem aqui poderia se dizer melhor que alguém? Ninguém. Ah, porque o presidente da casa é melhor porque ele é o presidente? Não, ele não é melhor. Ele está na posição de presidente hoje, né? O chefe está na posição de chefe hoje. Mas porque ele foi colocado ali, por quê? Por que as pessoas às vezes são colocadas em determinado local? Ah, porque ela é mais bonita, porque ela é mais inteligente, porque ela merece estar ali, pode até merecer, né? Mas por quê? Porque o compromisso dela é muito maior. Nós que estamos aqui, que fazemos o evangelho, que damos paz, que trabalhamos na casa espírita, pensa que nós somos melhor que alguém? Não, nós somos, às vezes, pode ser até pior, porque nós somos muito comprometidos com as leis divinas. Então nós temos que agradecer a todo momento a oportunidade que Jesus nos dá de estarmos podendo estar aqui passando o evangelho para vocês. Mas não é porque eu sou melhor, não. É porque eu estou muito comprometida e tudo que eu falo aqui eu tenho que praticar, porque se eu não praticar, eu estou, né, em mau caminho, em maus lençóis. Entendeu? Então, não é cargo, não é posição que nós ocupamos hoje que nos faz melhor. E Jesus, ele tem esse carinho com a gente, porque ele acha assim, né, que nós também devíamos achar assim, que cada um a seu tempo. Por isso que ele fala para nós que não perdemos a nossa essência, que sejamos como nós somos, porque o tempo é que vai nos ensinar. Não adianta eu ensinar para a Arana, Arana, você tem que ser desse jeito, Arana. Está errado o seu jeito. Não, não adianta. Ela vai continuar a vida dela. O tempo vai mostrar para ela se ela estava certa ou errada. Assim como mostra para nós. Então não adianta a gente querer ir na frente dos bois, não. Vamos com calma, vamos mudando a nós mesmos primeiro.
que é o mais importante, porque os outros que estão ao nosso lado, eles podem seguir o nosso exemplo, né? Se a Cleusa está andando certinha, se é tudo que ela está fazendo está bom, eu vou procurar seguir o exemplo. Se ela estiver andando errado, eu não vou seguir exemplo de ninguém. Então, a gente tem que, a nossa vida tem que ser assim. Nós tem que ser conduzida dessa maneira, né? Tentar buscar a nossa melhora, não a melhora do nosso vizinho. E às vezes até a gente ouve pessoas dizerem que gostariam até de trabalhar aqui na casa espírita. Ah, mas eu não estou preparado ainda. O Chico Xavier falou para o Emmanuel uma vez isso daí. Ah, eu acho que eu não estou preparado. Pensou se ele não tivesse preparado? A gente não teria essa infinidade de livros para lermos, né? O Evangelho de Jesus não teria acontecido, né? Então, nós estamos preparados, tá? Nós temos que nos propor a isso. Nós temos que buscar, né? Nós não podemos esquecer nunca, gente, que nós somos muito comprometidos com as leis divinas, tá? Nunca se esqueçam disso. Todos nós. E se aparece algum trabalho para que nós temos que fazer, é porque Jesus está nos colocando, está nos auxiliando na nossa evolução, nos ajudando com o nosso aprendizado. E tem até uma frasezinha que o nosso amigo querido, Dr. Vanderlei, não está aí, ele sempre fala assim para nós. Para nós não, ele fala na hora do nosso trabalho, que nós possamos pagar com amor toda a dor que nós causamos. Veja que oportunidade bendita que Jesus nos dá, de pagarmos com amor, né, trabalhar numa casa, se dedicar às pessoas, se dedicar às crianças, né, as meninas ali da evangelização, lá na casa Meimei, poder atender todas aquelas pessoas. É uma forma de nós estarmos dando amor, né, pagando com amor a dor que nós causamos lá atrás, né, porque que causamos, isso é certeza, tá? Não precisa ninguém achar que não causou dor para ninguém, não, que causou. É só dar uma olhadinha, assim, uma pesquisada na vida, que vai ver alguma coisa eu fiz lá atrás. Né, a gente não fala? Alguma coisa eu fiz para estar pagando tanta coisa. E fez mesmo, tá? Porque a gente faz. Nós não somos santos, não. Então, essa mensagem desse evangelho de hoje é para que nós possamos refletir, né, no nosso papel como mulher, que nós somos valorosas, todas muito valorosas, muito grandiosas, e que nós temos muitas coisas para fazer, muitas coisas. A Maria Madalena, um dia ela falou para Jesus, falou, Maria, vai cuidar das crianças, né? Vai fazer alguma coisa. Ele falou, Jesus, mas nem mãe eu posso ser. Ele falou, mas mãe não é só aqueles filhos que é gerado no seu ventre. Mãe são todas as pessoas, são as crianças, são os pais, são os irmãos, são todos que se acercam de nós. E o carinho que nós temos, né, porque a mulher ela é mais, emocionalmente, ela é mais carinhosa que os homens, não desfazendo de vocês que tem muito pai muito carinhoso, né, o pai também é. Mas a mãe ela tem um instinto materno que a faz mais carinhosa, mais atenciosa. Então, esse amor, ele não pode ficar ali, só ali na família, né? Tem que ficar na família, mas ele pode ser abrangente. Ele pode atender a muitos necessitados. Então, hoje em dia, tem tantos lugares que a pessoa pode trabalhar, né? Como voluntária, e ajudar nos trabalhos. Isso é uma dedicação que vai nos ajudar, porque nos ajuda a crescer. Nos ajuda a entender verdadeiramente o que é ser essa divulgadora do Jesus. Nós podemos fazer parte também, né, desse cristianismo que está indo. Cada vez vai aumentando mais, cada vez mais pessoas se entregando ao trabalho de Jesus. E aproveitar que nós estamos passando por essa regeneração, vamos aproveitando a encarnação que Jesus nos deu. Vamos aproveitando, tá? Porque a gente não sabe daqui para frente. Muitos já não estão reencarnando nesse planeta, né? Estão vindo outros muito evoluídos para nos ajudar, mas que a gente possa
voltar a encarnar na Terra novamente como um espírito já mais evoluído para continuar a trabalhar na seara de Jesus. Tá? Então é isso, meus irmãos. Obrigado pela atenção de vocês e que Jesus nos abençoe nessa nossa caminhada. Mulheres, força, coragem. Não sejam muito submissas, não. Façam valer a sua vontade desde que estejam certas. Porque nós todas merecemos respeito, amor e carinho pelos nossos companheiros, pelos nossos filhos e por todas as pessoas, pelos chefes. Nós merecemos respeito e dignidade. Então, parabéns pelo dia nosso, pelo nosso dia, tá? Que Jesus nos abençoe nessa nossa caminhada. Espera aí um pouquinho. O pessoal dos trabalhadores, os não trabalhadores, os que estão aqui, tem vibração hoje pela casa depois dos passos, tá? Quem puder ficar, quiser nos ajudar na vibração, vocês que vêm aqui, tá? Fiquem à vontade e vamos ajudar na vibração da nossa casa. 43 e 83. A fraude. Boa leitura, Samir. 83 tem? 95. 95 o próximo. Boa leitura, viu? 95. 34. Pode vir. Agora o 34. Dezesseis. Boa noite a todos. Vamos manter o silêncio agora, a calma dentro de nós, nossos corações, e que possamos manter sempre essa paz, essa tranquilidade dentro de nós, e que possamos voltar para nossos lares muito melhor do que aqui chegamos, que a paz, o amor de Jesus possa envolver todos os nossos dias com alegria, com bom entusiasmo, com ânimo, com coragem. Que assim seja. No